Oi! Foi É rápido, a fui rápido. mesma sala, Não deu tempo de botar um quadro aí atrás. não deu nem para disfarçar o cenário, é o mesmo lugar e ele está aqui do lado. Bom dia, pessoal. Bom dia, Rafa. Obrigada, Val. Tô te agradecendo desde que você aceitou esse convite, né? Porque realmente eu tô muito feliz, cara, de vocês estarem aqui. Rafa, eu estava pensando, eu admiro tanto o seu trabalho que eu não tinha nem como negar. Eu falei, meu Deus, não tenho nem como falar para Rafa que eu tive uma dor de barriga, vou ter que aceitar esse convite. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Val. Para quem não te conhece, que eu te conheço pela internet, né, Val? Eu te conheci uma vez Sim. presencial em Campinas e a admiração é recíproca. Eu acredito que eu te admiro até mais, porque eu já te admirava antes de eu te conhecer. E Ô, Rafa. é verdade, é verdade. Fala pra gente aí, quem é a Valéria Duarte? Essa gênio aí, quem é? Gênia, até parece. Estou tentando engatinhar um pouco para entender, né? Principalmente o corpo humano. Que coisa, né? Incrível que é o nosso corpo. É. Então, Rafa, eu sou muita coisa, mas falando do ponto de vista profissional, eu sou formada em educação física, me formei faz um tempinho aí. Tenho mestrado e doutorado em neurociência e comportamento, sou apaixonada por isso. Eu comecei a minha carreira acadêmica e de estudo dentro de um laboratório de visão. Então, eu estudava conceitos visuais, atividades biomecânicas envolvendo a visão. Só que aquilo, para mim, era pouco, porque eu falava assim: ah, legal, né? O nosso corpo dá essa resposta, mas eu queria saber o que estava acontecendo dentro, né? E eu falava pro meu professor, ele falava assim: mas não é aqui que você vai conseguir, porque a gente não estuda neurociência, a gente estuda daqui para fora. Daqui para dentro é outro lugar. E eu falei: então eu vou ter que achar esse lugar. E eu me formei em Bauru e eu falei: eu vou ter que achar alguém que estuda o que eu quero, porque agora eu descobri que eu gosto de neurociência, e como eu sempre fui muito curiosa, Rafa, sobre como as coisas funcionavam. Uhum. Isso desde pequena. Esse dia eu estava lembrando que os desenhos que eu mais gostava era quando um animal engolia o bichinho, porque eu conseguia ver o que tinha dentro da barriga do bicho, assim, sabe? Eu sempre gostei dessa parte. Daí eu cheguei até a neurociência aqui da USP, eu fiz mestrado e doutorado aqui, e comecei o meu caminho também na parte visual, mas estudando mais o sistema nervoso central. Uhum. Então eu começava a estudar mais neurônios da retina, de corredores, de diabéticos. Então esse foi o meu trajeto. Então essa minha curiosidade de como as coisas funcionavam, ela também teve uma barreira, né? Porque como as coisas funcionam não te responde por que elas funcionam assim. E quem Perfeito. me respondeu isso foi a perspectiva evolutiva. Foi quando eu encontrei o Bruno e o Vitor, e depois o Pablo. E a perspectiva evolutiva foi a cerejinha do bolo. Me trouxe por que eu sou assim? Por que eu ajo dessa forma? Por que a gente, igual você falou, que todo corredor tem uma paixão? Por que o corredor tem uma paixão e não consegue ter essa paixão por outra atividade? A neurociência consegue explicar. Então, esses porquês foi a neurociência que me deu. E você sabe, né? Depois que a gente coloca o óculos da perspectiva evolutiva, a gente vê perspectiva evolutiva em tudo. E tudo. E não foi diferente na área da neurociência, né? Eu coloco o óculos da perspectiva evolutiva e olho por essa perspectiva para a área da neurociência. Legal. Esse negócio que você falou de que a gente tem explicação para tudo, a gente fica até meio chato, né? Porque tudo que a É, pessoa fala, a porque gente fica assim. Você sabe por que isso? Você já pensa por quê? o pessoal acha que a gente é tipo arrogante, mas é que a gente gosta tanto, né, Rafa, de ter descoberto isso que a gente quer falar, né? Porque a gente descobriu. Com certeza. Ô, Val, então eu fiquei super curiosa, tá? Com essa sua introdução. Só para você saber, vai ser difícil eu te perguntar isso. Mas eu queria muito que Hum. você começasse do mesmo jeito que o Bruno fez, achando três aspectos fundamentais dentro de milhões de anos de estudo que você tem sobre. Eu chamou de velha, né, Rafaela? Não, claro que não, né? Mas quanto tempo tu estuda isso? É porque eu comparo a Há mim, Val. 14 anos. Olha isso, eu comparo a mim, Val. É pouco tempo que eu tô estudando ainda isso. Mas fala pra gente, três aspectos de neurociência e saúde e movimento fundamentais para todo mundo saber. Ai, se eu pudesse falar para alguém assim, olha, isso aqui você tem que saber porque vai salvar a sua vida, eu acho que eu começaria falando de cara
que o estilo de vida, tipo assim, olha, o seu estilo de vida tem todo o potencial de modular a sua saúde neural. Tudo. Então, isso é muito legal porque saiu um estudo em 2017, que foi um dos estudos sobre esse tema que eu mais gostei de ler, que eu posso depois compartilhar com quem quiser, que o título do estudo era isso: o estilo de vida como modulador da neuroplasticidade. E ainda ele continuava, 2 pontos, como o exercício físico, a dieta e o engajamento mental, porque isso que a gente está fazendo envolve um engajamento mental, pode fazer com que você tenha uma qualidade cognitiva ao longo da vida. Legal. Então, eu falaria isso, para começar, que a gente não é, o nosso corpo e a nossa forma de viver, ela não é tão distante do que aquilo que a gente constrói aqui. Porque quando a gente pensa em cérebro, Rafa, a gente acha que o cérebro ele é o nosso órgão principal, ele está num pedestal, ele é mesmo extraordinário, mas ele não é passível de mudança. E eu acho que as pessoas têm que colocar mesmo assim a bandeira de falar: eu posso mudar minhas estruturas cerebrais, eu consigo mudar a forma com que eu vejo o mundo, porque isso vai mudar as ligações que eu tenho dentro. Aquilo que eu como vai influenciar a forma com que eu vejo o mundo, né? A gente nunca pensa, a gente acha que o cérebro manda informação para o corpo de tudo. Ah, eu estou deprimida hoje, é porque meu cérebro está deprimido. Ah, eu estou sem motivação porque... Mas o caminho de volta ninguém conta, né? Que você pode mudar isso, né? O que você vai escolher colocar no prato vai mudar. Se você decidir ser sedentário ou você ser ativo, vai mudar o seu cérebro. Eu acho que isso muda a vida, Rafa. Você entender que você consegue mudar a forma com que você vive, né? O seu bem-estar. E tem vários estudos mostrando que pessoas que investem nisso, Rafa, têm uma velhice melhor. Né? Consegue ficar longe de doenças neurodegenerativas, como o Alzheimer, consegue ter uma qualidade de memória melhor, porque decidiu ter uma qualidade de vida. Então, eu acho que hoje a gente falar que a gente tem pouca informação não cola mais. Né? Ah, eu não sabia, você chegar com 90 anos, sei lá, 70 anos, não conseguir levantar de uma cadeira, não lembrar o nome dos seus netos, não cola. Tem muita gente falando qual é o melhor tipo de alimento que a gente pode comer. Né? Se você pega um alimento, tem uma validade de 3 meses, você acha que aquilo ali é bom para você? Que coisa que dura 3 meses, né? Dentro de um pacote. Né? Você não está conseguindo abaixar para amarrar seu sapato? Será que você está vivendo conforme, né, a evolução te preparou para viver? Então, esse é o primeiro ponto que eu ia colocar. Jogar bola para a pessoa. Toma isso aqui que a bola é sua, você é responsável pela vida que você está construindo. E o cérebro não é diferente. Você é responsável pelo que acontece aqui. Esse é um. O segundo, vamos ver. Eu acho que eu falaria do exercício físico para essa pessoa. Alguma coisa assim do tipo... Eu não conheço, Rafa, nada hoje que seja o maior ou o melhor modulador de todo o sistema do corpo do que a atividade física. Quando eu falo isso, a gente volta para a evolução. Por exemplo, nosso corpo inteiro, Rafa, todos os sistemas, foi preparado para o movimento. O nosso cérebro, ele evoluiu para controlar o movimento. Mas todos os nossos órgãos, nossos sistemas, né, que é um conjunto de estruturas, ele responde muito bem ao movimento. Isso é tão incrível que mostra que esse é o caminho. Que você se movimentar é o caminho. Rafa, o sistema visual melhora com o movimento. Tem noção legal, que a gente consegue diminuir a pressão intraocular fazendo caminhada? Eu li esses dias um estudo mostrando que quando a gente faz, principalmente exercício aeróbico, o estudo falava, a gente consegue aumentar uma colônia de bactérias específica no nosso intestino que regula o eixo de estresse do cérebro. Caramba! Através do movimento. O cérebro, nem preciso dizer, né? O cérebro a gente tem... infelizmente, o nosso cérebro a gente não consegue fazer com que novos neurônios surjam no cérebro inteiro. Por isso que quando a gente sofre algum acidente e compromete o nosso sistema nervoso central, dificilmente a gente recupera. Mas a gente consegue melhorar a ligação daqueles que já existem. Então, se eu tenho 2 neurônios e começo a fazer uma atividade física, eles começam a nascer bracinhos que começam a ir mais longe. Isso é uma neuroplasticidade. Só que tem áreas do nosso cérebro, Rafa, que faz
neurônios, que fabrica neurônios até na vida adulta, que é uma região chamada hipocampo, que está relacionada à memória. E olha que coisa interessante. Quando você se movimenta, novos neurônios surgem no hipocampo. Só que não é no hipocampo inteiro. É uma área do hipocampo relacionada ao movimento, que é memória espacial. Que indica o quê? Que essa estrutura evoluiu no passado para você lembrar a rota da sua casa, para você lembrar o caminho que você tinha que ir. Né? Então, isso eu falaria para a pessoa. O seu corpo, você acha que não, mas o seu sistema visual, o seu sistema respiratório, a gente já sabe, né? O cardíaco eu acho que é o mais estudado, né? A gente sabe isso há muito tempo, né? Que o exercício físico melhora o sistema cardíaco, mas os outros sistemas a gente não tem essa noção, né? De quanto o exercício físico, o movimento pode agir. É um regulador positivo dessas estruturas, né? E eu sempre fui fascinada por isso, por juntar essas partes. Não é possível que as partes sejam separadas, né? Com certeza. Ó, foi a melhor explicação que eu tive na minha vida para a memória que é ativada com o movimento, tá? Só para te falar. Nossa, é muito legal isso, porque assim, infelizmente a gente não fabrica novos neurônios, só que a gente fabrica nessa região e numa região muito interessante que é a do olfato. Então só tem dois lugares que a gente fabrica neurônios na vida adulta, que é o olfato, que possivelmente que é uma região que fica muito exposta. Então a gente deve cheirar muita coisa ruim, deve morrer neurônios, então a evolução falou, deixa eu fazer brotar neurônios ali, e essa região da memória, né? E é muito interessante. Então, eu acho que eu sempre penso, a gente já conversou isso em paralelo, né? Hoje em dia, quem escolhe ser sedentário, Rafa, eu acredito que é basicamente por ignorância mesmo, de não entender o quanto essa pessoa consegue regular positivamente o sistema inteiro saindo para caminhar 1 hora, catando um peso em casa, né? Se movimentando de alguma forma. E outra coisa que vocês fazem muito bem aí, que é o tipo de atividade que vocês fazem que eu admiro muito, de foco externo, né? Quando o artigo falou exatamente de engajamento mental, é isso. Porque é impossível essas atividades que você passa para os seus alunos, é impossível eles tentarem fazer o movimento pensando na casa deles. Eles não vão conseguir fazer. Porque sempre tem uma tensão naquilo que está fazendo. E isso, cientificamente, já é comprovado que melhora as conexões neurais. Então, a gente está engajado naquilo que a gente está fazendo, é um regulador positivo também do sistema nervoso central, que vai interferir em tudo, né? Como você vê a vida, se você está estressado, se você não está estressado. Então, daí expande para tudo. Falta informação, né? Acho que não falta informação, né, Val? Acho que falta dar mais foco nesse tipo de informação. Nós, profissionais. Pode ser. Ou acreditar, né, Rafa? Né? Você acha que os profissionais de saúde ainda não acreditam nisso? Acreditar o quê? De vestir a camisa mesmo, levantar essa bandeira? De chegar e dar um papo reto, assim, falar, olha, a gente está trabalhando aqui, claro que você vai ter a consequência do seu corpo, você vai ter um corpo mais bonito, vai se sentir melhor. Mas o plano é outro, meu amigo. O plano é você chegar daqui 50 anos, tá conseguindo ter esse papo aqui, né? Tá conseguindo estar bem equilibrado. Então, a gente conseguir equilibrar isso, falar para ele, olha, tudo bem o seu objetivo momentâneo, mas o meu trabalho é a longo prazo, é que você tenha uma qualidade de vida para o resto da vida. O slogan da nossa assessoria é corra para sempre. O pessoal não entende, mas se troca uma ideia com a gente, entende. Por quê? Eu não quero, Rafa, treinar o cara para correr uma maratona abaixo de 3 horas e depois ele ficar lesionado o resto da vida. Entendeu? O meu plano é outro. O meu plano é que ele corra essa maratona com dignidade. Eu falo, pelo amor de Deus, termine com dignidade. Vai para sua casa, lembre o seu CPF e continue correndo, né? Para o resto da vida. Então, a ideia é essa, de se preservar, entender que a atividade física ela tem que te ajudar e não te atrapalhar, né? Equilibrar isso. Com certeza. Perfeito, Val. E o terceiro, com certeza, né? Eu ia puxar a sardinha para o meu lado. Se você ainda não corre, eu acho que você deveria repensar isso, porque tem vários estudos mostrando os benefícios da atividade física no sistema nervoso central, principalmente nessa área pré-frontal aqui,
que é a parte da frente do nosso cérebro, Rafa, que ela está relacionada com planejamento, concentração. Então, nem preciso falar, quem corre é mais concentrado. Né? Quem corre bem, né? Não é corre uma vez por mês e não corre mais. Né? Quando Quem corre tem atrás do ônibus. Não, não vale? É. Então, quem tem uma atividade física regular na corrida tem uma concentração melhor, porque as ligações do córtex pré-frontal tá maior. Né? Então, a gente tem o quê? Quem corre tem uma diminuição do eixo que a gente chama de HPA, que é um eixo de estresse. Pessoa que corre mais, paz e amor. Porque, não porque ela ficou assim, porque a estrutura cerebral dela se modificou. Quem corre tem essas liberações de vários neurotransmissores que causam bem-estar e prazer, serotonina, adrenalina, que dá euforia. Isso aí entra no que você disse com o Bruno, sobre se está muito motivado. Quem corre é muito motivado. Por quê? A corrida age numa estrutura muito primitiva do nosso cérebro, chamado sistema límbico, que libera uma substância chamada dopamina. Esse circuito é o mesmo circuito que pessoas que são viciadas em qualquer outra substância ativa. E a corrida age nisso. Então você se automotiva. E quando a gente pensa na evolução, é muito legal, porque, pensa comigo, o cara tinha que sair da savana, sair correndo atrás de um animal para comer. Ele tinha que ter uma outra motivação sem ser a comida. E essa motivação era aqui. Ele sentia prazer quando ele atingia o objetivo, ele sentia prazer quando ele voltava para casa. Então, nosso sistema nervoso central, ele se preparou para sentir prazer quando a gente corre. Então, eu acho que você deveria repensar o fato de você não correr, se você ainda não é corredor. Perfeito. Ô Val, tem algum estudo falando sobre a corrida, por ela motivar tanto, falando de algumas questões de coletivas envolvidas, por exemplo, algumas modalidades. Tem modalidades que fazem muito mais sucesso do que outras. A corrida é uma delas. Mas a gente tem muitos exemplos. A gente tem exemplo de CrossFit, eu acho que é o mais recente. A ciência explica isso, por que gera tanto prazer, gera tanto engajamento nessas atividades? Explica. A neurociência, por isso que eu fui para isso, né? Tem quase toda a explicação, Rafa. E para essas atividades, principalmente competitivas, e estar em grupo, Rafa. O ser humano, ele evoluiu para estar em grupo. Então, normalmente, essas atividades que você está com um grupo, eles sempre fazem mais sucesso do que atividades individuais. Porque a gente precisa do outro, né? Para estar inserido numa atividade. Isso traz liberação de substâncias de prazer no nosso cérebro que vai fazer com que a gente queira voltar amanhã naquela atividade. Então, são atividades que lembram, do ponto de vista primitivo, a nossa história, né? De estar em grupo. Perfeito, perfeito. Tem uma pergunta aqui, Val? Posso abrir? Aí. Vou colocar aqui na tela, que é bem moderno. A busca do uso do lado não predominante, por exemplo, atividades com a mão esquerda para quem é destro. Tem continuação. Deixa eu ver. Ajuda no processo preventivo? Provavelmente já estava falando das questões de demência, né? De Parkinson, neurodegenerativas. Tá. Ela tá querendo dizer usar o treinamento, já que você escreve com a direita, usar com a esquerda, se isso traz alguma. Isso, eu não falei desculpa, eu não falei quem é que falou isso, foi o Maurício. Oi, Maurício, bom dia. Então, Maurício, quando você aprende uma atividade nova, isso vai modificar o seu cérebro, né? Não que isso vai prevenir você ter, por exemplo, um Alzheimer ou qualquer doença neurodegenerativa, mas o seu cérebro vai entender como uma nova atividade. Então, se você pegar para tocar piano, vai ser a mesma coisa. Novas conexões vão ser feitas no seu cérebro. E quando você pegar a caneta, eu não sei nem segurar a caneta do lado esquerdo. Isso aqui é uma atividade nova para o meu cérebro. Ele vai ter que se adaptar. Claro que isso é benéfico também, né? Mas eu nunca vi nenhum estudo a longo prazo comparando quem escrevia assim, passou a escrever assim, algum benefício. Mas o cérebro vai entender como uma atividade nova. E é benéfico, né? Qualquer coisa que faça diferente do que você já está acostumado né? A Leca fala muito bem isso lá na oficina. Da importância também de você mudar o que você está fazendo no sentido de, por exemplo, ela dá o exemplo da palavra cruzada. Eu vejo a minha avó, por isso que eu lembro. Ativa a minha memória por causa da minha avó. Que se você faz aquilo ali
Chega uma hora que aquilo já não é algo desafiador para ela. Então ela tem que mudar. O cérebro precisa de desafio, né? Porque assim, o nosso cérebro, para falar a verdade, o sistema nervoso central inteiro, a gente gosta de novidade, porque senão a gente entra num estado que a gente chama de adaptação. Isso não acontece só aqui, Rafa, acontece no corpo inteiro. Ó, eu não estou mais sentindo a minha aliança. Por quê? Os receptores que estavam aqui embaixo, eles entenderam que tem uma aliança aqui o tempo inteiro. Então, eles adaptaram e pararam de enviar sinais para o meu cérebro que aqui tem uma aliança. Então, eles pararam de funcionar. Isso acontece com qualquer outra coisa. A gente entra em adaptação. E o cérebro do mamífero, ele gosta muito de coisas novas. Ele cria plasticidade com coisas novas. Isso é muito interessante, porque quanto mais desafiador, mais o nosso cérebro se beneficia. Perfeito. E, ô, Val, mas você falou algo muito importante, que foi esse, na minha concepção, óbvio, que foi esse uso da aliança, que a gente acostuma. A gente pode jogar para o movimento também. Se eu fico sentado o dia inteiro, eu acostumo a ficar sentado e vai ser cada vez mais difícil eu querer levantar. Então, Com certeza, Rafa, porque assim, a gente, não só a nossa parte sensorial vai acostumar, como o nosso cérebro, né? O nosso cérebro, ao mesmo tempo que ele evoluiu para o movimento, ele evoluiu para o descanso. Então, quanto mais confortável está o sofá, mais descansado eu vou conseguir estar, melhor para mim, eu não vou sair dali. Mas a gente tem que entender os malefícios de continuar com uma vida assim. A gente acabou de falar aqui, ó, quase 10 minutos, o quanto o exercício físico é um regulador positivo dos sistemas, de todos. Agora, eu vou deixar minha balança pender para o descanso? A ideia é, se movimente o máximo que você conseguir, de uma forma segura e inteligente, e descanse a hora que você puder descansar. E coloque isso como prioridade também. Vamos jogar para o nosso lado, então. Se eu sei que a tendência é sempre eu evitar. Se eu faço muito uma coisa, eu vou continuar fazendo aquela coisa, inclusive sentar, inclusive escolher ser sedentário. Qual é a sua opinião, Val, de o que nós profissionais, vamos falar de profissionais agora da saúde, deveríamos fazer para poder mudar esse quadro? Porque é difícil, uma mudança de comportamento é difícil, né? Você sabe melhor do que a gente isso. E o que você acha que deve ser feito de, cara, começa amanhã a fazer isso, porque obviamente é um trabalho de formiguinha, mas isso é necessário. Rafa, eu acho que não é possível que essa pessoa não goste de nada. Ela deve gostar de alguma coisa. Então, começar aquilo que a pessoa gosta, parece meio clichê, mas isso funciona. E começar muito devagar. Igual, eu sou uma pessoa, sinceramente, eu não gosto de treino de força, por exemplo. CrossFit não me atrai pessoalmente, mas o Bruno ama. Isso não significa que eu não faça um treino com peso. Eu faço, mas eu não gosto. Mas eu faço coisas que eu gosto. Então a gente vai equilibrando. E como diz o Bruno, não dá para fazer tudo que você gosta sempre. Então a gente primeiro, para uma pessoa que não se movimenta, começa com aquilo que ela gosta. Ou coisas que não vão trazer grandes esforços. Por exemplo, caminhada. Se você não consegue correr, caminha. Se você não consegue caminhar muito, coloca o tênis. Eu já montei isso, Rafa, coloquei na planilha. Uma volta no quarteirão. Tava assim a planilha. Que era o quê? O que a pessoa precisava. Né? Então, a gente trabalha com pessoas que amanhã podem correr uma ultramaratona, mas eu tenho um aluno, Rafa, que na planilha tá correr 2 minutos. Isso é o longão da pessoa. E não tá bom? Tá maravilhoso. Para alguém que não fazia 2 minutos, ela vai correr 2 minutos. Ela vai me mandar um áudio como se ela tivesse corrido uma maratona. E é uma maratona para ela. E eu vou ficar feliz como se ela tivesse corrido uma maratona. Então a gente vai de passinho em passinho. E mostrando para ela que esses 2 minutos, eles vão trazer mais benefício aqui do que no corpo. Vão fazer com que ele libere serotonina, que ele se sinta bem, que amanhã ele queira colocar o tênis, continuar a caminhar. Então a gente começa aqui para depois você começar a se sentir bem e aumentando isso. Perfeito, Val. Perfeito mesmo. Para quem quiser ler mais sobre isso, o que você indica aí para gente? Eu separei uns trem aqui para mostrar. Eu separei uns livros. Eu acho que para quem gostou do papo de neurociência, um
um livro muito legal, que é esse da Suzana Herculano, A Vantagem Humana, de uma carioca. Ah, carioca? Não Uma das sabia. melhores, carioca, uma das melhores, ela era da Federal do Rio, uma das maiores neurocientistas do mundo, descobriu coisas incríveis, a gente pode falar dela qualquer dia. Com certeza. 10% humano, que fala dessa relação da microbiota, que eu acho que é muito legal. Quem quer se aprofundar um pouquinho no cérebro, um livro de evolução do cérebro, do Paulo Dalgala Rondo, que é um professor aqui da Unicamp maravilhoso. O livro do nosso querido Pablo, falando sobre evolução. Que está E esgotado, mas em breve. está esgotado. Mas a gente vai pressionar ele para escrever a É bom que tá segunda todo mundo vindo edição. aqui falando aqui, que indica o livro dele, já é uma pressão. E esse é o que eu estou lendo agora, como a mente funciona. A gente nunca, no momento de descanso, a gente nunca foge, né? Como a mente funciona, do Steven Pinker. Essas são as minhas dicas que eu lembrei, né? Mas eu posso falar outras coisas. A gente lê muito mais, né, Rafa, artigos científicos do que livros. Mas aqui, como você tem público leigo, tem profissional, eu acho que dá para esses livros dá para todo mundo ter um pouco de noção da minha paixão, assim, das coisas que a gente O livro é faz. igual os 2 minutinhos de corrida. Porque você É, vai os se 2 minutos. apaixonar e você vai, ó. É o caminho sem É, volta. começa numa maratona de um livrinho fininho, daqui a pouco É. você tá com grosso. Daqui a pouco tá aqueles artigos lá de 900 páginas que tu fica louco. Meu Deus, igual esse livro aqui, eu comprei, daí ele chegou, olha o tamanho. Val, muito obrigada por essa aula maravilhosa. Você e o Imagina, Bruno são exemplos, assim, muito exemplos. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Obrigada mesmo por você ter disponibilizado aqui. Como eu vou cortar o episódio para ficar mais fácil para as pessoas assistirem e procurarem, eu queria que você falasse, quem quiser saber, te encontrar nas redes sociais, tanto profissionalmente quanto para consumir do seu produto de consultoria, como é que a gente te encontra? Como é que a gente acha? a gente trabalha aqui, Rafa, de duas formas, né? O Bruno já falou da assessoria, mas para corredores que não são profissionais ou profissionais que queiram correr, a gente tem uma assessoria chamada Corrida Natural, que a gente consegue equilibrar tanto esse lado cultural como biológico. Dentro da assessoria, eu passo essas noções de neurociência, explico a importância dos 2 minutos, né? Dos 30 segundos, que é o que Legal. cada um pode começar no momento. Eu trabalho com um trabalho personalizado, né, de avaliação biomecânica. Na quarentena, comecei a desenvolver um projeto com yoga, porque eu sou formada em Hatha Yoga para corredores. Que legal. Então, eu trabalho com aulas online de yoga para corredores. E a gente tem o nosso curso, Corrida FBA, que é já voltado para profissionais que queiram aprender com a gente. E esse curso é amplo, tem a parte de corrida, tem a parte de neurociência, daí eu falo um pouquinho de controle motor, como que o nosso cérebro, nosso corpo controla o movimento para a corrida. E é isso. Muito bom. Super indico, gente. Não preciso nem falar isso, né? Por isso que tá aqui no Toque da Saúde. Gente, obrigada. Obrigada mesmo por vocês estarem aqui, Obrigado, tá Rafa. bom? Pessoal, obrigada Muito bom. quem participou. Deixar vocês agradecerem. Muito obrigada. Ah, a Jobene, Sergio, melhor assessoria. Obrigada, Tinha uns Jo. alunos nossos assistindo. Ah, legal. Gente, um Obrigado, beijo. gente. Para quem não assistiu, quem pegou pela metade, vai ficar disponível lá no YouTube e no Spotify para quem gostar de áudio. Um beijo. Obrigada. Beijo. Legal. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Valeu.